Graça e paz, amados e amadas. Nós estamos falando sobre Colossenses no capítulo 3. E nós vimos no início deste capítulo o apóstolo Paulo, ele fazendo algumas considerações à vida daquela pessoa que teve uma experiência de salvação com o Senhor Jesus. Então ele vai falar em mudança de comportamento. Ele vai falar da relação com a comunidade, como agora ele deve se comportar, ele deve agir no seio ali da comunidade. Muito bem, a partir do versículo 18 até o 25, e podemos dizer aqui até o primeiro versículo do capítulo 4, Paulo vai falar do reflexo dessa experiência com Cristo, não mais no contexto pessoal, não mais no contexto da comunidade de fé, mas agora em outro contexto. E aí ele começa a entrar no contexto familiar. Ou seja, existe mudança pessoal, existe mudança comportamental para com os irmãos em Cristo, e existe uma mudança também de comportamento no lar, na família. A experiência com Cristo, ela vai afetar positivamente todas as esferas da nossa vida. E nesses versículos aqui, 18 até o primeiro versículo do capítulo 4, Paulo vai tratar exatamente do contexto familiar. Mesmo quando ele menciona aqui a questão do servo e do senhor, é na perspectiva ali do servo que está na casa, que está na residência, que trabalha para aquela família. Embora lógico, a gente pode aplicar nas outras esferas também, não é da vida, mas sendo aqui literal a interpretação do que está escrito é nesse contexto. Muito bem, então o que acontece na prática? Na prática, o que acontece nessa experiência pessoal com Cristo? Ele diz assim que a esposa, ela deve ser submissa ao próprio marido como convém no Senhor. E que o marido deve amar a esposa e não tratá-la com amargura, não tratá-la de forma inconveniente. Diz que os filhos deverão, em tudo, obedecer aos pais, pois assim fazendo, isto se torna agradável ao Senhor. Por outro lado, os pais não deverão irritar os vossos filhos, provocar a ira aos vossos filhos, não é? Para que os filhos não venham a desanimar. E ele diz também que os servos, ele deve obedecer em tudo ao vosso Senhor, não servindo apenas enquanto está sendo visto ali, porque na verdade é como se o que ele fizesse estivesse fazendo para o Senhor e para agradar a Deus, e não para estar agradando aos homens. Por outro lado, os senhores daquele servo deveriam tratá-lo com justiça, mais que isso, com equidade, certo de que também há alguém lá no céu a quem ele deva prestar contas. Então, assim deve ser. Deve ser feito desta forma, deve ser feito desta maneira. Aqui Paulo, ele vai mencionar então o reflexo daquela pessoa que teve experiência pessoal com Cristo no lar. Como que deve funcionar o lar de alguém que conhece a Cristo. E ele descreve desta forma. Que Deus, pois, nos abençoe.